Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que seguiu, e ainda está a seguir, porque ainda não há resultados conhecidos, serão só durante a semana conhecidos, das eleições na Guiné-Bissau, sendo certo que, em princípio, alguma coisa vai acabar por correr mal, diria eu, porque o Presidente da República diz, ou disse, que se recusa a aceitar a formação de um governo com o MPLA. Como é que tem Com o visto... PAGC, com o PAGC. Peço perdão, o PAGC, exatamente. Como é que tem visto as eleições neste fim de semana, embaixador? Nós temos que entender que a Guiné-Bissau vive atualmente sob um regime autoritário. A circunstância de haver eleições e de aparentemente, e agora que estamos a gravar, não haver incidentes e se ter processado o voto normal, não significa necessariamente que a Guiné não seja um país autoritário, e esse autoritarismo é dado pelo comportamento do Presidente da República, que é um homem que já tinha sido Primeiro-Ministro e que foi eleito Presidente da República em 2020, e que tem vindo a ter atitudes extremamente autoritárias e, mais do que isso, transformam a Guiné-Bissau na chamada democracia eleitoral. O que é que eu quero dizer com isto? Há umas democracias que, pelo facto de fazerem eleições, acham que já fizeram o papel da democracia. Ora bem, o Maro Sissoko Embaló, lembro-me sempre só do último nome, Embaló, é um homem que ganhou as eleições a Domingos Simões Pereira, que era o antigo secretário executivo da CPLP e candidato do PAGC. As eleições foram contestadas, mas, digamos, o resultado final era normal, é de 55-46 ou 54-46, só que Sissoko Embaló o que é que fez? Tomou posse antes da declaração dos resultados finais. Quer dizer, o que foi, desde já, um ato de prepotência, também, de certa modo, permitido pelas Forças Armadas ali. Sissoko Embaló tem um problema permanente com o PAGC, que é o partido histórico da Guiné-Bissau, e ele foi, na realidade, ele ganhou as eleições presidenciais contra o PAGC. Só que isso não significa necessariamente que o PAGC não possa, nas eleições legislativas, que é o que estamos agora aqui em causa, ganhar. O PAGC tem uma coligação com 5 partidos e essa coligação tem hipóteses fortes de ganhar. E Sissoko Embaló informou que não está disponível para dar posse a um governo do PAGC que seja presidido por Domingos Simões Pereira ou por Geraldo Martins, que era o antigo Ministro das Finanças do PAGC. E, portanto, condiciona a vontade do PAGC e diz que não deixará que esse governo tome posse dessa maneira. A possibilidade de o PAGC com outros partidos formar governo com outro primeiro-ministro não está afastada em absoluto. Mas também convém dizer uma coisa, porquê é que estamos em eleições? Estamos em eleições porque Embaló decidiu antecipar as eleições legislativas a partir do momento em que o Parlamento, que não lhe era favorável, recusou uma reforma constitucional que ele pretendia impor, que lhe dava mais poderes. E, portanto, ele quer dissolver um Parlamento que não lhe dá jeito, e já condicionou o futuro do Parlamento dizendo que se a casa da maioria for aquela que eu não gosto, eu não darei posse. Ora bem, nós estamos aqui, de facto, sobre um processo autoritário. Mas, claro, é evidente. Chamar democracia a isto é um bocadinho excessivo, não é? Exatamente. O António referiu que até agora não há problemas. E teve razão de referir isto, é porque há uma tradição na Guiné que nunca há problemas durante as eleições. O que há problemas é depois das eleições. Certo. Também há uma tradição de haver problemas depois das eleições. Exatamente. E de haver problemas e de haver conflitualidades. E a Guiné é um país, como nós sabemos, atravessado desde 1975 por vários golpes de Estado, e em particular, durante muito tempo, por uma certa uma menor acomodação das forças militares àquilo que era a preeminência do poder civil. Claro. E, portanto, as forças militares que nos últimos tempos se têm mantido relativamente neutrais, depois de passarem tempos muito complicados, por exemplo, para certos setores importantes das Forças Armadas
estarem metidos em operações de narcotráfico e serem condenadas internacionalmente por esse tipo de ações. Portanto, nós estamos a ver um país que tem um potencial de estabilização, de desestabilização muito grande, que tem tensões internas muito grandes, algumas das quais induzidas do exterior, e nós sabemos, por exemplo, que está a haver neste momento em curso uma desestabilização no Senegal, e o Senegal é um país que tem uma influência brutal sobre a Guiné-Bissau, e portanto eu diria que não se augura nada de bom destas eleições forçadamente antecipadas, particularmente se o Presidente mantiver esta sua atitude autoritária e a sua noção de que, como ele disse aliás uma vez numa frase notável, não interessa o que diz a Constituição, interessa o que eu penso. Exato. E portanto esse tipo de afirmações demonstra bem o grau de abertura da Guiné-Bissau. Para dizer uma coisa, foi possível, como aliás tem sido no passado, haver ações de fiscalização nas urnas, a CPLP enviou uma missão, a CDAO, a Comunidade dos Países da África Ocidental, enviou outra. Curiosamente, isto é muito bonito, diria mesmo democraticamente, presidida pelo antigo presidente de Cabo Verde. Ora, nós sabemos o que houve na relação Cabo Verde-Guiné, e se o António reparar bem, enquanto que na Guiné-Bissau ainda continua a usar-se a expressão PAIGC. E o C, qual é o C? O C ainda é Cabo Verde. Exatamente. Não se tirou, enquanto que na Guiné as coisas mudaram. Nem em Cabo Verde as coisas mudaram. Portanto, mas apesar de tudo, significa que as relações entre os dois países, isso é muito simpático no quadro global da CPLP, funcionam bem. Vamos ver, vamos esperar o melhor. De qualquer maneira, embaixador, parece-lhe que a CPLP, exatamente, não poderia ter um papel mais pedagógico no meio de toda esta confusão que acompanha a Guiné-Bissau há tantos anos? O António, uma organização como a CPLP, que tem dentro de si um país como a Guiné Equatorial, não tem autoridade moral nenhuma para dar lições a ninguém. Certo. Muito bem. Obrigado, embaixador. Ficamos hoje por aqui. Continua a seguir-nos no podcast do programa que encontra nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.